Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. É uma alegria estar aqui com vocês para a nossa aula de projeto de vida. Nós continuamos trabalhando o tema decisão, o que precisa ser feito, que é o tema da semana 1 e semana 2 deste primeiro PET de 2021. Nesta aula de hoje, vocês são convidados a lerem o texto que está lá na página número 29 do PET, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa 2001. Um gênio diferente, um final surpreendente. Esse texto é uma releitura da famosa história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, que já ilustrou animações, filmes e diversas edições de livros infantis. Nesta história, apresentada aqui no PET, o enredo é um tanto quanto diferente. Estamos acostumados a ver o gênio da lâmpada oferecer àquele que a encontra 3 desejos. Desta vez, o gênio surpreende, porque ele oferece apenas um desejo, mas impõe, para que este desejo possa ser realizado, 3 condições. Quais são as condições? Primeira delas, o que quer que você deseje deve se realizar antes em sua mente. Segunda condição, o que quer que você deseje deve desejar integralmente, sem conflitos. Terceira condição, o que quer que você deseje deve ser capaz de continuar desejando para continuar a ter. Vamos parar um minutinho para analisarmos cada uma dessas condições. A primeira condição diz que aquilo a ser desejado, primeiro, antes, deve se realizar em sua mente. Essa primeira condição leva a pessoa a pensar no seu desejo, naquilo que está almejando, querendo. Primeiro é preciso que aquilo se realize em sua mente. Isso tem muita relação com o projeto de vida, não é verdade? O projeto de vida, de fato, é algo que, em primeira instância, se realiza na nossa mente, é projetado na nossa mente. Então, o que é pedido nessa primeira condição é que, antes do desejo se realizar concretamente, ele deve ser pensado, ele deve ser realizado na mente daquela pessoa que deseja. Pense aí, será que tudo aquilo que você um dia já desejou ou continua a desejar, você já pensou um pouco mais em como seria a concretude ou a concretização desse desejo? Que consequências isso traria para você, para as outras pessoas? Será que, após pensar nessas questões, você continua a ter esse desejo? Segunda condição. O que quer que você deseje, deve desejar integralmente, sem conflitos. A segunda condição traz para aquela pessoa que está desejando a seguinte orientação: você, diante do seu desejo, o quer por completo, com todas as suas vantagens e desvantagens? Você deseja mesmo isso sem nenhum mas, porém, desejar integralmente, sem tirar nem pôr, sem nenhum tipo de conflito. Nós percebemos que Aladim, na história narrada, deseja uma grande quantia de dinheiro, mas depois este desejo leva-o a alguns conflitos. Será que eu vou querer dividir isso com os outros? Será que eu vou ter que dividir? Será que eu não vou? Mas e aí? Talvez poderia pensar também, será que as pessoas vão se aproximar de mim por interesse?
Será que vão se afastar? Conflitos. Desejar integralmente sem conflitos era a segunda condição. Mas aí nós podemos nos questionar em relação ao nosso projeto de vida. O ser humano, ao longo da sua vida, nas suas decisões, será que ele consegue se ver sem nenhum tipo de conflito? Há quem diga que os conflitos, eles fazem parte, eles são inerentes às relações humanas. Os conflitos, eles nos acompanharão durante toda a nossa vida. Existem conflitos porque nós temos opções. Então, diante dos nossos desejos, seria muito difícil ou quase impossível um desejo sem qualquer tipo de conflito. Os conflitos não são ruins, necessariamente. Há conflitos que nos ajudam a repensar ou a pensar melhor sobre determinadas situações e sobre determinadas escolhas. E aí vamos para a terceira condição. O que quer que você deseje deve ser capaz de continuar desejando para continuar a ter. A terceira condição, melhor dizendo, ela coloca o desejo como uma espécie de combustível para a realização daquilo que se quer. Se porventura eu peço algo ao gênio e mais adiante eu passo a não querer mais aquilo, aquilo desaparece, some, desfacela, desmancha. Esse foi o problema levantado no segundo desejo que ele imagina, né? Uma companheira bela, sábia e carinhosa. À medida que esse desejo vai se enfraquecendo dentro de Aladim, a sua companheira vai também deixando de ser bela, vai deixando de ser sábia, vai deixando de ser carinhosa. Isso também nos leva a pensar na construção do nosso projeto de vida. Aquilo que nós idealizamos, queremos, desejamos, quando o desejo começa a diminuir, parece não ter mais o mesmo gosto. Mas será que não tem o mesmo gosto porque a coisa se modificou, a pessoa se tornou outra? Ou será que é porque nós não a olhamos mais do mesmo jeito? Ou será que é porque, como o nosso desejo diminuiu, a nossa maneira de interpretar, de compreender aquela situação, aquela pessoa, já não é mais a mesma? O desejo de Aladim, então, foi a capacidade de realizar os desejos que eu imaginar em minha mente sem conflitos. Desejo complexo, esse que Aladim propõe ao gênio. Ele quer realizar os desejos que imaginar em sua mente sem conflitos. Ele quer essa capacidade. Interessante, porque o desejo de Aladim não é um objeto como uma caneta, como um fone de ouvido. O desejo de Aladim não é uma situação já desenhada, como, por exemplo, ser um profissional de sucesso. O desejo proposto por Aladim é uma possibilidade. É algo que está em construção. É uma capacidade a ser aplicada em qualquer situação da vida. Mas nos espanta o final da história. Porque diz o gênio, estava escrito que eu seria libertado quando alguém pedisse algo que já tivesse. Aladim já possuía essa capacidade de realizar os desejos imaginados em sua mente sem conflitos. Será que nós também possuímos essa capacidade? Será que você possui essa capacidade? O que você pensa? Será que você consegue realizar os desejos que você imagina?
Será que você consegue efetivar o seu projeto de vida? Mas para isso, é muito importante que nós respondamos com clareza duas questões. Quem sou eu? O que quero ser? É preciso que nós saibamos muito bem, cada um de nós saiba quem é e, digamos assim, até onde quer chegar. Quem sou eu? O que eu desejo para mim? Qual é de fato, então, o meu projeto de vida? E assim eu vou delineando as minhas escolhas, as minhas vontades, os meus desejos, a partir daquilo que eu sou e tendo como meta, como objetivo a ser alcançado aquilo que eu quero ser. Aí no seu PET, você vai encontrar 5 questões nas páginas 30 e 31. São uma interpretação desse texto que vocês leram e dessa conversa que nós acabamos de ter. Responda com bastante atenção, pense sobre o assunto. Vale a pena. Afinal de contas, a nossa vida está sendo vivida. É necessário que nós tenhamos uma perspectiva de futuro. Vale a pena construir um projeto de vida. Muito obrigado pela sua atenção nesse nosso tempo de estudo. Não se esqueça, por favor, de se cuidar. Use máscara. Previna-se. Estamos em casa porque estamos combatendo a proliferação de um vírus. Não se esqueça disso. Nós nos encontraremos em breve, se tudo correr bem. Um abraço, cuide-se e até a próxima.